E aí, vamos refletir? Existe uma ciência que se dedica a estudar discursos desde o final da década de 1960. Eu não entendi o que ele falou. Grande bosta, né? Não, nada a ver, irmão. Não. Na verdade, é uma coisa que explica muito sobre os paradigmas que nos cercam. We cannot be satisfied. O tema do desejo também foi muito recorrente, né? Essa ideia de que maio de 68 representava, já que estava muito associado inclusive à revolução sexual, a possibilidade dos meninos dormirem com as meninas na universidade, a ideia do sexo livre, que também era uma demanda do movimento hippie americano. O incrível é que esses discursos não são só simplesmente discursos, pois existem efeitos de sentido em todo e qualquer discurso, como afirma o Michel Pechet. A análise do discurso, conhecida pelos mais íntimos através da abreviação AD, passou por algumas reformulações desde a sua origem, havendo desde então a análise do discurso Foucaultiana e a análise do discurso Pechetiana. Eu, particularmente, faço uso da AD Pechetiana, que foi uma escolha meio que imposta por meu orientador em minha vida acadêmica na universidade. De todo modo, eu acabei me simpatizando com essa linha de pesquisa, mas eu gostaria de deixar claro que se você quiser ir pelo lado da análise do discurso Foucaultiano, você não estará perdendo tempo. O Foucault é um brilhante autor. Quando o Pechet vem dizer que discursos não são só discursos e que existem efeitos de sentido nesses discursos, ele explica também que existe uma memória discursiva por trás de tudo. Para que as coisas não fiquem confusas, vou tomar como exemplo o nazismo, que surgiu com um grande delírio do Hitler com a suposta raça ariana, que era, segundo o próprio, a raça superior. O nazismo foi derrotado e enfraquecido cada vez mais. Só que, algumas décadas depois, a mesma linha de raciocínio racista ressurgiu com o Ku Klux Klan, o famoso KKK. O mesmo aconteceu com os skinheads e tantos outros movimentos neonazistas. E aproveito para deixar claro que esses acontecimentos não são apenas em torno das práticas racistas, mas fiz questão de falar do significante raça para que ficasse mais claro o entendimento da memória discursiva. Nesse caso, o racismo foi reinventado ao longo de diferentes períodos. Ele foi produzido de formas diferentes. Esses grupos possuem características muito parecidas e, ao mesmo tempo, outras que se contradizem. Isso graças às condições de produção do discurso desses sujeitos. Ou seja, tem coisa que a sociedade não condenou ontem, mas condenará amanhã. ¿Lo pregunta? Espero estar sendo claro com relação a esse exemplo sobre o nazismo, que passa a ser neonazismo e que ainda possui em torno do significante raça, o mesmo racismo de sempre, só que um pouco modificado de acordo com a época em que se vive. O discurso continua vivo e mascarado, inclusive no atual cenário brasileiro político-partidário. Fique esperto com isso. Recapitulando, os discursos são reproduzidos ao longo da história e, em diferentes contextos, possuem diferentes efeitos de sentidos. Mas existe uma memória que se reinventa nesses sentidos de acordo com o contexto em que está sendo reproduzido. Ou seja, é a memória discursiva.
Então, espero ter ajudado e peço também a ajuda de vocês deixando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo se já não fez uma dessas coisas, é claro. Dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas. Até a próxima, beijos e abraços.